diabo ali. Conectando o vídeo ao vivo. Estamos ao vivo! Olha como é ruim a resolução da câmera. Também com essa luz. Trimassa. Essa luz de bordel. Estamos no inferno. Estamos num bordel. Estamos no inferno. Na entrada de Camaquã. Como assim? Cara, isso aqui é o From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Como é que é o Dawn. nome mesmo? Putz. Eu não me lembro o nome do bar. Eu nunca lembro o nome do filme. Não, do filme em português. Um Drink no Inferno? Um Drink no Inferno. Não, mas o bar tem um nome, não tem? Pussy, Não. Pussy, Pussy. Tem lá o Tite Marim falando isso na entrada do bar. Sim, é que nem circo, ele fica na entrada do bar chamando as pessoas, depois ele tá lá dentro na banda, sei lá eu. Que depois é massa a banda tocando com uns pedaços de corpo. Depois, Que bizarro, uma perna enfiada no meio de um tórax. Gurizada, a gente começou já, só pra não ficar nós conversando à toa. A gente começou a nossa transmissão aqui na página, mas a gente tá esperando um ok aqui do Edson lá da Rádio Armazém, porque em épocas de pandemia a rádio tá fechada, então a gente tá transmitindo via Facebook e a rádio tá retransmitindo o nosso áudio por lá. Então a gente tá esperando só o Edson dar um ok pra gente começar de verdade o programa. E a gente já tem 3 pessoas. 3 pessoas nos assistindo. Olá, 3 pessoas, como estão? Estão em casa, espero. Enquanto isso, a gente tem tempo de falar outras coisas. Tipo, lave sua mão com Lave mais a mão, frequência. Lave a mão, olha aqui o que tem Use aqui. o álcool gel. Ó, álcool gel. Agora espirra lá na câmera lá. Não, virei aqui pra mim, ó. Com a mão só. Aí eu largo aqui. Pá! 5 pessoas ficaram surdas depois desse momento. Lembrando aí pra quem tá nos assistindo agora, o assunto de hoje são os melhores momentos do Big Brother Brasil, não é verdade? É verdade! Ué, é um programa sobre coisas trash, né? Tá aí o BBB. O Marcel é fã. Ó, foi só falar em Big Brother que saiu uma pessoa. Saiu uma pessoa do ao vivo. É mentira. Antes que saiam os outros. Antes que as outras 82 saiam ali, é mentira do Marcel, viu? Ó, foi só tu falar que é mentira que entrou de novo, ó. Voltou. Então, quem quiser nos acompanhar também, toda segunda-feira, pela Rádio Armazém, www.radioarmazém. Cara, a câmera tá muito ruim, essa imagem, cara. Parece que nós estamos filmando com uma TechPix. Por que tão ruim assim? Mas enfim. Facebook, o que tem de live no O Facebook. que interessa é o áudio tá bom. E pelo teste que a gente fez, o áudio tá bom. Então, por que a live do Mumuzinho lá deu certo com imagem boa? Porque ele é rico. Porque ele é filho do Mussum. É o Mumuzinho que é filho do Mussum? Não é o Mussunzinho que é Não filho do sei, Mussum? Não é tudo a mesma coisa? É tipo família do professor Aloprado, assim. Todo mundo que é meio parecido é... O que a gente pode fazer? A gente pode falar também sobre a situação do bar durante a pandemia. Estamos de quarentena. De quarentena, fechados, né? Recomendação das instituições, as autoridades. Saúde, as autoridades de saúde, mano, o comércio fechar, a gente fechou, porque a gente não quer um monte de gente doente tossindo no cangote das outras aqui dentro do bar, passando doença. E como é que tá a situação do bar? Olha, por enquanto a gente ainda existe. A gente tá negociando aí com a imobiliária e tal, para, né, o pagamento do aluguel, porque esse mês a gente não teve, né, fechado o mês aí, não teve faturamento também. Mas o mês, o fechamento foi, sei lá, dia 20, né? Foi dia 21, eu acho. Só que o nosso mês foi dia 21, eu acho. Só que o nosso mês não começa no dia 1º, né? O mês fiscal, digamos assim, do bar não começa dia 1º, começa dia 10. Então, curiosidades do bar, dia 10. Aí então a gente trabalhou durante uma semana, praticamente teve que fechar já.
Uma semana com o quê? 2 pessoas num Não, dia. teve uma semana que foi normal. Teve uma que foi normal. Ali a Ali, semana é, do semana acalorada, carnaval, né? ali, foi normal. Na outra semana já não tinha mais ninguém. E aí na outra semana fechado e a gente segue fechado. Então seguimos as orientações, manter fechado. E teve gente fazendo buzinaço e fazendo fiasco e querendo abrir o comércio. É engraçado que as pessoas falam assim, que o pobre é pobre porque não guarda dinheiro. Aí os empresários estão chorando porque estão uma semana fechado. Então, cara... É complicado. A gente tá sentindo isso porque, assim, lógico que a gente queria estar aberto. Mas também, se a gente abrir agora, vai que autorizem a abertura do comércio, a gente abre agora, quem é que vai vir no bar? Não, quem é que vai vir no bar? Né, com esse medo todo. Tipo, vai acumular 10 pessoas ali, não vai vir gente. Então, o melhor mesmo é acatar esse tipo de coisa, ficar cada um em casa assistindo esta live incrível e sensacional. Com esta maravilhosa qualidade de vídeo. Full HD. Full HD. É isso aí, ó. Então, daqui a pouquinho... A gente vai entrar de vez com o nosso programa. Só esperando o sinal do Edson. KKKKK. Por isso que a gente ainda tá no ar, segundo o Edson. Então, malditos sejam todos vocês. Olá, humanos da Rádio Armazém. A gente começa mais um Carnificine, que é o programa sobre filmes trash, filmes cult, e filmes besta, e filme de tudo que é jeito na Rádio Armazém. E esse programa é um oferecimento do Gárgula, que é este local maravilhoso em que nós nos encontramos. E se encontra na rua Serafim Valandro 863, aberto, por enquanto não, mas quando a gente reabrir, né, abertos de quarta a sábado, das 8 a 1 da manhã. É isso? E fica bem no centro da cidade, né? Então é bem localizado. Perto de todo mundo. Formas de contato, como é que vocês nos encontram? Vocês podem entrar em contato e dizer, por exemplo, essa pauta foi uma bosta, ou quem sabe falem do filme tal, que é muito legal, ou ideias, sugestões, reclamações, xingamentos, elogios. Nosso Facebook, como vocês estão acompanhando agora, provavelmente a nossa live no Facebook ou na Rádio Armazém, né? Então, Facebook vocês nos encontram pelo Gárgula Bar e no Instagram também Gárgula Bar. E vocês nos escutam toda segunda-feira às 20 horas ao vivo em www.radioarmazém.net. E é isso aí, gurizada. Vamos começar então. Eu sou o Cássio. Eu sou o Marcel. Tinha faltado a gente falar isso, quem não nos conhece. E o tema de hoje qual é? Vou dizer ou não vou dizer? Se não dizer, eu digo. Mas tá até no título ali da nossa live, é Reanimator. Clássico cult trash de 1985. Que saiu no Brasil como A Hora dos Mortos-Vivos. Por quê? Porque tem que explicar. O título brasileiro tem que explicar pro brasileiro que não entende. É que também na época, né, tinha recém saído Tava ali, na onda da hora, né? A hora. Então tinha saído A Hora do Pesadelo. Depois, sei lá, A Hora dos Mortos-Vivos, A Hora do Espanto, A Hora da Zona Morta, A Hora do não sei o que lá, A Hora de qualquer coisa. A Hora do Espanto. Eu falei. Tá. É que eu tava lendo o comentário ali. A irmã do Marcel já mandou uma mensagem. Sei que é difícil, mas é melhor assim. Quarentena, isso aí, quarentena. Mentira, ela quer ficar longe de mim. Brincadeira. Daqui a pouco é Mad Max o negócio, vai sair gurizada tipo Lorde Humungus, assim, de cueca de couro e espingarda. Atrás de álcool gel e... Só que, como as academias estão fechadas, ninguém vai ficar porradão que nem o Lorde Humungus, assim, né? Aquelas pancinhas. Vamos pro tema. Volta pro tema. Voltamos, Reanimator. Ele é dirigido pelo Stuart Gordon, que faleceu recentemente. Ele faleceu semana passada, dia 24 de março, aos 72 anos. A causa da morte não foi revelada, não foi dita qual é a causa da morte, então rolou muito papo de que provavelmente ele morreu de coronavírus, será? Não sei, talvez. Eu achei meio estranho não revelarem a causa da morte, sendo coronavírus ou não, né? Não, mas abre um parênteses aí, porque tem as pessoas que estão morrendo nesse período de agora, né? Tá tendo um problema muito grande que morreu de corona, e muitas vezes não é de corona. Teve gente em Nova York mesmo, que tá um... Nova York sitiada. A Nova York tá sitiada lá. Teve gente que morreu do coração e morreu de coronavírus, daí ninguém vai no velório da pessoa, todo mundo tem que se afastar do corpo, não tem velório e tal, não sei o quê, porque não sabe não do pode certo. ter aglomeração. Enfim. Então... Enfim, morreu, paciência.
Morreu o paciente. Então tá, o Stuart Gordon morreu. E a gente então aproveitou, não, a gente decidiu fazer então esse programa sobre o Reanimator, que é o primeiro trabalho do Stuart Gordon como diretor, de 1985. O que é até meio... não sei, meio estranho, cara. Porque o filme é muito bom, eu acho o filme muito bem dirigido, muito bem feito para um diretor, para uma estreia de um diretor. É claro que existem um monte de outros exemplos de filmes de estreia de diretores que são muito bons, mas o Stuart Gordon, em 1985, fez uma coisa que não era muito comum, que era esse tipo de filme trash muito nojento e totalmente gráfico, né, visual, essa nojeira, e com humor escrachado, que não era uma coisa muito comum na época. Escatológico seria a palavra? Talvez, sim, poderia. Totalmente escatológico. Então, assim, o que mais o Stuart Gordon dirigiu? Do Além, de 1986, que... uma coisa que vale falar, né? O Stuart Gordon, ele utilizava bastante os atores, assim, os mesmos atores, o mesmo produtor também. Então, ele tinha uma parceria de longa data com o Brian Usna, que depois também dirigiu outros filmes da série Reanimator, escritos até pelo Stuart Gordon e tal. E o Jeffrey Combs e a Barbara Crampton, que são atores que estão no Reanimator, participaram também depois de outras produções do Stuart Gordon, como do Além, que também é uma adaptação de um conto do Lovecraft. Que mais? Bonecas Macabras, de 87. Robô Jocks, Os Gladiadores do Futuro, de 1990, que é um filme... Cara, é um filme totalmente... Eu não me lembro desse. Assim, eu não me lembro desse. Eu até comentei esses dias, no outro programa, acho que eu comentei sobre ele. Que são, em vez de ter guerra no mundo, os robôs, cada país manda um robô gigante para um duelo, assim. Depois o Poço e o Pêndulo, que é uma adaptação de Alan Poe. A Fortaleza. A Fortaleza é bom. De 1993. A Fortaleza com Christopher Lambert. E que tem o ator do Reanimator também no filme. É o Jeffrey Combs, é um dos aprisionados lá. Estomacar! Acontece quando eu me lembro que eu loquei esse filme, A Fortaleza, em VHS. E na legenda, pelo menos, tinha isso. Os presos, eles tinham um mecanismo lá, um negócio no estômago, que sempre quando dava briga na cadeia, o cara chegava lá e apertava num botãozinho lá, estomacar. E os caras ficavam se contorcendo de dor. Daí isso aí virou... Eu me lembro que isso aí virou bordão entre meus amigos, assim, tipo, estomacar, sabe? Brincadeira de criança, mas porque era ridículo. Se naquela época já era ridículo, imagina hoje. O Chaves, a Chiquinha e o Kiko brincando de estomacar. Depois, Herança Maldita, de 95, que tá sendo feito um remake, ou tá pra lançar já. Piratas do Espaço, de 96... Dagon, de 2001, que também é uma adaptação de Lovecraft. E Sonhos na Casa da Bruxa, de 2005, que é um episódio, que é um filme feito pra TV como um episódio daquela série Masters of Horror, que também é uma adaptação de Lovecraft. Claro, ele fez outros filmes depois também, não tão expressivos assim, ou não tão relevantes para o nosso assunto de filme trash. E tem uma informação que é bem interessante, que ele, além de ter dirigido esse bando de filme trash, nojento, de zumbi e coisas grotescas, ele é um dos criadores. Ele é um dos criadores e roteirista de Querida, Encolhi as Crianças. Engraçado, né? Engraçado, o filme é engraçado. Não, é engraçado, o cara sempre se dedicou a uns filmes mais adultos, pesados e tal. E fez um filme que é filme pra família, o legítimo filme pra família, o Querido Encolhi as Crianças. Grande Rick Moranis. Depois mas ele também trabalhou no Querido Estiquei o Bebê. Sim. Que é mais família ainda. Mais ainda. Cara, mas... E agora vão fazer outro, né, também. Eles vão fazer uma espécie de refilmagem. Não, o que fizeram com o Despertar da Força. Sim. É uma sequência refilmagem, assim, com o filho do Rick Moranis. Mas diz que o Rick Moranis vai participar, né? Aí já não sei, ele tinha largado o cinema já fazia um bom tempo. Ele largou o cinema há uns 35 anos, mas tanto que ele não quis participar do novo dos Caça-Fantasmas. Mas dizem que pro Querida, Encolhi as Crianças novo ele ia participar, o que eu acho muito legal, porque o Rick Moranis é um ator muito engraçado. Ele... Eu não sei se ele ainda é, né, depois de velho agora. Ele teve uma carreira meio curta, eu diria, em Hollywood, mas ele participou de bons filmes. Sim.
E fazendo papéis interessantes. Relevantes pra história. Ele sempre é um personagem engraçado e tal. Assim. Que mais? Já falei ali sobre a parceria dele com o Brian Usna, né? Do Stuart Gordon com o Brian Usna. Dos atores também. E aí, então, falar assim, basicamente sobre o filme. Ele foi baseado num conto chamado Herbert West's Reanimator, do Lovecraft, escrito em 1922. Que esse conto, Lovecraft se baseou muito em Frankenstein, da Mary Shelley, que fala, né, sobre reanimação de corpos. Imagina, isso foi escrito em 1922, 21, 22. Então não é a mesma coisa que nem o filme mostra, né, década de 80 ali, e tipo, numa universidade fazendo experimentos com corpos e tal. Então era uma pegada diferente. Então o filme é levemente baseado no conto, né? O nome do personagem é o mesmo e tal, a ideia é a mesma, né? De reanimar corpos, mas não é uma adaptação fiel do conto. E eu acho que uma coisa muito legal do filme, assim, é que ele não se leva a sério. Ele nunca se leva a sério. O início dele, tu leva os personagens a sério porque tem todo um envolvimento entre os personagens e tu vai levando aquilo a sério até que começa toda essa história de reanimação de mortos, né? Eu, pelo menos, vi desse jeito, não sei, cada um interpreta de uma maneira, mas o início do filme, tu dá a entender que é um filme de terror sério, mas ele começa a descambar por alguns detalhes que a gente já vai comentar aqui. A primeira cena, antes dos créditos, né, que aparece na Suíça, os caras lá, a polícia batendo na porta e tal, e aí abrem tal Herbert West, né, que é um estudante de medicina, debruçado em cima do corpo do professor, e aí o corpo do professor se levanta com os olhos pulsando assim, explode os olhos e salta uma sangueira e tal, e ele cai morto. Então dizem que essa cena foi colocada depois, foi feita depois, e colocada no início do filme, porque quando eles fizeram alguns testes assim, né, com o filme, o público achou que o filme era muito lento, muito arrastado. Então, tipo, demorava muito para começar a acontecer alguma coisa mais grotesca. E aí colocaram isso no início como a cena de abertura do filme para o público já entender que vai ser um filme de terror com podreira. Assim. Para dar o tom, é que o filme vem numa crescente, né? Depois dessa abertura mais chocante, ele vem numa crescente de argumento, de explicação, não sei o quê. Morreu um, e esse negócio trash no filme vai crescendo muito aos poucos e tem um ápice. E aí tá, então começa a cena, né, até eles falam assim, você matou a polícia, né, pega o Herbert West, você matou ele e tal, ele diz, não, eu dei a ele a vida, e aí tipo, né, que ele reanimou aquele cadáver e tal. E aí entra os créditos iniciais do filme, e aí os créditos iniciais do filme são legais. Ilustrações. São legais. Eu até tava comentando que é meio Tim Burton, assim, tem uma musiquinha de humor e tem umas ilustrações da anatomia humana. Mas a musiquinha não é de humor. Cara, tem um... Cara, a musiquinha é totalmente plagiada do Psicose. É Psicose, mas tem um toque de humor na música. É um Psicose engraçado, assim. É um Psicose mais engraçadinho. Eu, pelo menos, é o psicopata, entendi dessa maneira. O psicopata é legal, assim. Tem umas tecladas ali, umas cordas ali que dão um pouco um tom de humor, assim. E acho legal com aquelas ilustrações anatômicas, né, que vão aparecendo com cores neon, assim, no estilo do próprio soro reanimador de cadáveres. Tá, daí o filme começa. O filme... Então, assim, pra quem não assistiu o filme e quer assistir, já saiba que a gente vai contar a história do filme, né? Então vai ter spoiler. Mas também é um filme de 1985, clássico dos clássicos. Pra quem gosta de filme de terror, é obrigatório. Então, assim, a gente vai contar a história do filme mesmo. Começa, então, vai pra cidade de Arkham, em Massachusetts. Pra quem conhece Lovecraft, sabe que quase tudo que acontece nas histórias de Lovecraft se passam na Universidade de Miskatonic, em Arkham. E é no departamento de medicina, lá no hospital. A gente acompanha lá o doutor, não, ele não é doutor ainda, né? É um estudante, que é o Dan Kane. Que é um ator, eu não lembro o nome do ator, mas foi um projeto de galã que não deu certo, né? Cara, ele é parecido com o Rodrigo Santoro. Eu achei. E isso deixou mais engraçado ainda o filme. Se apaixonou por ele, então. E aí aparece ele já no início, assim, tentando ressuscitar uma paciente lá, e aí os outros médicos dizem, não, desiste. E aí isso já dá meio que uma construção do personagem nessa função, né, do personagem, do Ken ali, contra a morte, assim, né, e tal.
Aí, logo em seguida, também já introduz a namorada dele, que é a Megan, que é filha do reitor. Coincidências. Então, já começa essas coincidências, assim. E aí, logo em seguida, aparece o Herbert West. E dizem assim, esse aqui é o Herbert West, é um estudante que veio transferido de uma universidade da Suíça e vai agora estudar aqui e tal. Só que o Herbert West é mega cuzão, assim, tipo... Ele é mega prepotente, ele acha que ele é o fodão, não sei o quê. Ele chega a ficar atirando até o professor, que é outro personagem também que é introduzido, que é o professor Carl Hill. Carl Hill diz que a teoria dele de que a pessoa fica... O cérebro fica ativo entre 6 e 12 minutos após a morte é uma teoria... É balela, é furada. Ele diz que é uma cópia do professor que ele tinha lá na Suíça, que é aquele que a gente viu no início do filme explodindo os olhos. Ele chamou de medíocre. Que é o Dr. Gruber. Então ele fica dizendo lá pro professor esse que ele não sabe grande coisa, né? Que quem ele sabe mais, sei lá, que o professor. E o professor fica putaço, dizendo que vai ser um prazer reprovar ele e tal. Enquanto isso, o Ken procura um colega de quarto. E aí quem é que aparece pra ser colega de quarto? Psicopata, hein? Herbert West. Então, né, mais uma dessas coincidências do mundo do cinema. É bom falar que o Ken, ele tava concorrendo a uma bolsa, uma renomada bolsa lá, junto com o reitor, que era sogro dele, tava falando, não, você tem potencial, né, vou conseguir pra ti uma bolsa da FATEC aqui pra te estudar lá naquela universidade fodona lá, né, e ele já tava todo empolgado. Aí chega a Capes e corta tudo. Pedaço, pum! Ei, deve ter estourado o microfone. O microfone tá inteiro. Estourou as orelhas da galera. Aí, o que mais que acontece? Então, assim, esse círculo de coincidências, né? O West é transferido para a Universidade de Miskatonic. O West era pupilo do Dr. Gruber. O Dr. Carl Hill dá aula na Universidade de Miskatonic. O West acusa o Dr. Hill de ter roubado as pesquisas do Dr. Gruber. O Ken é aluno do Hill. O Ken é namorado da Megan, que é filha do reitor, que é amigaço do Dr. Hill. Cara, então é tudo assim, ó, né? Tudo uma mega... Escatologia em família, escatologia entre amigos. Um troço gigantesco, assim, num contexto de uma universidade. É um núcleo de personagem só, assim. Uma certa noite, o doutor não, tô chamando de doutor. O Ken vai procurar. Ele e a namorada estão lá na casa e vão procurar o gato. Cadê o gato? Cadê o gato? Eles não acham o gato. Aí eles entram lá no quarto do Herbert West e acham o gato dentro da geladeira. Do frigobar, dentro do frigobar. Acho, assim, morto. O gato morto, né? O gato morto dentro do frigobar. E é estranho, tipo, cara, quem é que procura um gato dentro de um frigobar? Não, é que quando eles abrem a porta, o frigobar tá com a porta meio aberta, assim, e ela dá uma espiadinha. Tá, isso eu não lembrava. Boca aberta, deixou o frigobar aberto, descongelou o gato, sei lá. Descongelou o gato. E é massa que dentro do frigobar tem aquela luzona neon, assim, brilhando, né? Meio esverdeada. Então, tipo, ele guardava litros daquele soro dentro da geladeira. Não sei se vai falar mais adiante, mas ele era meio viciado no próprio soro, né? Que ele tinha uma versão do soro mais diluída, que ele usava pra não dormir, pra ficar acordado, pra ficar ligadão, assim. Mas o soro ainda nem apareceu na história ainda, né? Não, até esse momento eles tinham achado o gato. Na mesma noite, no meio da madrugada, eles começam a ouvir barulhos, entram lá no subsolo, no porão. No porão, que era o quarto do West. E aí, cara, tem uma cena que tem um manequim, assim, um boneco de um gato empalhado, colado nas costas do ator, assim, e ele se debatendo, pega aquele boneco. Legal o gato. Ele pega aquele boneco e arremessa aquele boneco e pega um bastão de beisebol e tal pra matarem o gato. E aí ele pega o gato lá e, claro, quebra o pescoço do gato. Acho que é isso. Cara, a cena boa é quando o gato volta de novo, ele pega o gato, joga na parede. Pá! E aí eles, mas o gato não tava morto, o que aconteceu? Dele, não, é porque dá certo o meu soro. Daí ele mostra pro Ken sobre o soro. Aí ele mostra o soro brilhoso, o neon dele, que, por sinal, nós temos aqui no bar um drink chamado Reanimator, que é um drink verde, fluorescente, que vocês tomam e ficam reanimados. Se vocês estiverem tristes, vocês vão se reanimar.
E aí eles fazem a experiência, eles reanimam mais uma vez O gato. o cadáver morto do gato. Eles ressuscitam o morto de novo. E aí só que o gato já tá fatiado no meio. O gato tá sei lá. quebrado no meio, tá todo Então, arrebentado. daí o gato só acorda de novo. Daí sim, quebra de novo o pescoço do gato, E aí, nisso a namorada, ela... O gato, cara. E aí, nesse meio tempo, a Megan entra lá e vê tal, dos experimentos também e tal. Não, e tudo isso aí com um show de atuação, assim, né? Sim, Tipo, o cara é todo sério e não sei o que, corretinho e não sei o que. E entra a mulher gritando e E tal. o Herbert West lá, que é o Jeffrey Combs, veio psicopata, com os olhão arregalados, enlouquecido. Você tem que me ajudar, a gente precisa de um novo laboratório e é não sei o massa que. como ele consegue convencer o Ken tão fácil, né? Ah, o Ken é um otário O também. Ken é um otário. Só que o Ken fica meio embasbacado, assim, tipo, caralho, o cara fez um soro que realmente ressuscita os mortos. Então, vamos lá testar, vamos testar. E aí ele vai falar com o reitor pra falar sobre esse experimento e tal, pra falar sobre a bolsa. Só que o reitor... só que nisso tem aquele jantar. Faz um parênteses. um back forward, sei lá, um parênteses aí, porque o doutor lá, o médico, como é que é o nome do médico? O Dr. Hill. O Dr. Hill, que é amigão do reitor, chega na casa dele pra uma janta e tal, e ele começa a indagar o reitor, né? Tua filha fica andando com esse Ken aí, tu não acha isso meio estranho, né? E é uma cena... É perigoso, porque Ken ele é está andando com o West. E não sei, quem começa a fazer uma jogadinha assim, porque esse doutor, ele tem um interesse na filha do reitor também. Né, ele é meio apaixonado por ela e começa a falar grosso, começa a falar de um jeito meio hipnotizante. Não, porque tu vai tirar ela de contato com o Ken, que tu tem que cuidar dela e não sei o quê. E começa, né, a ficar aquele troço hipnotizante, assim. Começa a hipnotizar o cara e isso não fica claro, né, no decorrer do filme. Claro, mas o reitor, ele fica, né, abostado, assim, e explode um copo com uma taça de vinho que ele tá segurando, assim. Daí que ele volta ao normal. Assim. É uma cena meio bizarra porque ele fica falando, não, porque sua filha é linda e ela é muito atraente e não sei o quê. É muito bizarra a cena, falando com o pai da guria, né? Tá, e aí... E ele, né, então convence... Enfim, ele convence o reitor a, tipo, tentar se livrar deles... Podar os caras... De algum jeito. E aí no outro dia, então, quando o Ken vai falar com o reitor sobre os experimentos e tal, o reitor já tá putaço, assim, tipo, ele não quer nem papo. Ele já diz pro Ken que ele quer umas desculpas formais, escritas. Por escrito. E eles dois estão expulsos. Ainda mais por ter metido a filha dele no meio disso. Assim, os dois estão expulsos da universidade. E aí o West diz assim, tipo, foda-se, a gente não precisa deles, porque eu já descobri o soro. O que a gente precisa é de cadáveres pra testar em humanos agora. E aí o que o Ken faz? Vamos lá! Ele é um idiota, né? E aí eles vão... O Ken vai levando É verdade. Vai levando o West numa maca, né? E entra numa maca, porque tem um policial retardado... Retardado não. Um policial idiota na porta, que tá sempre lendo alguma coisa e tal. Um show... Sempre vendo filme, uma revista de Mulher Pelada. Sempre vendo mais um show de atuação, assim. E eles entram no corpse lá, no morgue. No morgue. No necrotério. No hospital da universidade. E aí eles vão escolhendo, vão selecionando de corpo em corpo, assim, né? Do tipo, esse aqui morreu há muito tempo já. Ou esse aqui, sei lá, tomou um tiro na cara. Esse aqui, sei lá, foi queimado. E até que estão desistindo e acham um corpo. Não, esse aqui é um corpo de um indigente, ninguém sabe quem é. E ele morreu, sei lá, por causas naturais. Ele não teve nenhum dano, nada no cadáver. Então vamos testar nele. Metem lá a seringona. E começam a registrar, né? Não sei quantos ml do soro. Ficam calculando o tempo, 5 segundos, 10 segundos. Não sei quanto tempo. E daí, não deu nada, vamos de novo. Só que nesse meio tempo já foram descobertos. E a segurança já tá batendo na porta do necrotério lá, querendo eles. E o reitor tá lá de cara, na porta. Daqui a pouco eles vão lá e injetam mais nesse cadáver. E aí, bem na hora que a segurança, né? Que o segurança... O reitor tá na porta lá. Vão abrir a porta, o cadáver ressuscita, assim, tu levanta, e ele já levanta putaço da cara, enlouquecido, indignado. Com as veias saltadas, tipo a tua, assim, na testa,
Quando o pessoal chega no balcão e não sabe o que pedir, daí começa a crescer uma veia na testa. E começa a acumular fila. E começa a acumular fila. É a mesma veia que aparece nesse morto, nesse primeiro morto-vivo. Eu quero uma skin, não, eu quero uma devassa. Ah, não, então me dá uma roleta. Então, essa veia aparece nesse morto. Não, e aí, e o engraçado, uma curiosidade que a gente já pode enfiar agora aqui, assim, que é, esse morto é um cara mega parrudão, assim, a curiosidade é que esse ator aí é um dublê. É um Dublê do Schwarzenegger. Ele foi dublê do Schwarzenegger em vários filmes. Tá, muito bem, seguindo a história. Esse zumbi fica enlouquecido, mega violento, pega os dois e joga eles pela parede. Joga pra lá, joga pra cá. E até que um momento ele pega e derruba a porta. E é um troço meio trapalhões daí, assim. Ele derruba a porta bem na hora que o reitor tá na porta, batendo na porta. E a porta cai por cima do reitor, assim. E aí ele pega o reitor e joga na parede e tal, e acaba matando o reitor. E aí acho que é o West, né? Ele dá uma mordida nos dedos do reitor, né? Ele arranca os dedos Arranca os dedos do reitor com uma mordida. E na outra cena os dedos estão lá e no depois disso, foda-se, aparece os dedos do reitor inteiro. E aí eu acho que é o West que pega uma serra de osso e atravessa, assim, né? Então a gente já tem também mais nojeira acontecendo. O cara atravessa o morto, o zumbi lá com uma serra de osso, assim, daí o morto morre. O morto-vivo morre. E o reitor tá morto também. E aí o que eles fazem? Puta merda, e agora o reitor tá morto. Cara, vamos fazer o quê? Vamos ressuscitar. Cadáver, porque ele é um cadáver muito fresco. Fresquinho. Olha só, ele morreu não faz nem 2 minutos. Vão lá e pau, tomam uma injeçãozinha na nuca do reitor. O que acontece com o reitor? O reitor ressuscita. Só que bem na hora chega a filha dele. E aí ele reconhece a filha. Ele não acorda raivoso, que nem o outro, nem que nem o gato e tal. Ele ressuscita, só que ele não fala e tal, e ele reconhece a filha. Daí, nesse meio tempo, eles dizem que foi o reitor que chegou lá e que estava muito raivoso com eles e que quebrou que atravessou o zumbi com a máquina de cortar crânio. E aí eles levam o reitor, né? Eles levam o reitor e prendem o reitor com uma camisa de força e tal. Daí a filha do reitor fala com o médico lá, que era amigo dele, né? O senhor tem que ajudar o meu pai, por favor. O que houve com ele? A gente tem que fazer os exames e tal. E dá uma prancheta pra ela preencher autorizando os exames. É verdade. Né? E ela lê um negócio ali que não gosta muito e fica em dúvida. E ele faz a lobotomia no morto, no zumbi, né? Faz uma lobotomia. Mas daí ele faz a mesma coisa que fez com o pai dela, né? Não, você vai me ver como alguém que quer te ajudar. E ela, sim, vou. Começa a hipnotizar a guria, né? Que nem ela fez com o pai dela. É bizarro. E aí ele faz a lobotomia, porque ele tinha inventado lá uma sonda laser que ele fazia lobotomia nas coisas, e ele faz a lobotomia no morto. Porque quando ele vai fazer os exames, ele descobre que ele tá com todo o pescoço quebrado e que ele tá morto. Ele não tem nenhum sinal vital, ele tá morto, mas tá vivo. Então ele descobre. E aí ele acaba descobrindo também que o West lá descobriu esse soro e tal pra reanimar os mortos. E aí ele tenta... Ele diz pro West, então, que ele vai tomar pra ele essa pesquisa, que ele vai ficar famoso e tal. Bem estilo vilão de quadrinhos, assim, né? Eu vou tomar a sua pesquisa e serei famoso. E é lógico que o West, como um bom psicopata que ele não gosta, ele se afasta e pá, dá uma pasada. Dá uma pasada. Dá uma pasada na cabeça do Dr. Hill e arranca a cabeça do Dr. Hill. E o que ele faz? Ele pega, ele diz assim, partes de um corpo, eu nunca testei em partes de um corpo separados. E vai lá e toma-lhe mais soro nas partes do corpo. Isso é engraçado, né? Porque à medida que vão acontecendo essas mortes, ele, vou experimentar isso daqui. Morreu o reitor, ele tá fresquinho, vou injetar nele. Tem uma cabeça e um corpo, vou injetar nos dois pra ver. Ele tá sempre testando. É ciência. E ele tá sempre gravando no gravadorzinho ali, vou testar aqui numa cabeça separada do corpo, vamos ver no que dá. Então ele não perde a oportunidade de testar o experimento verdinho dele lá. Aí o que acontece? A cabeça ressuscita e o corpo ressuscita. Então, assim, ele tá conversando com a cabeça e, cara, é muito... Cara, pra mim é um dos vilões mais legais, cara. É um corpo que carrega a própria cabeça. Então, tipo, aquela cabeça numa bacia cheia de sangue, falando com o West, xingando o West, enquanto vem o corpo por trás e dá uma porrada no West e apaga o West, assim.
E aí, quando ele acorda de novo, o Ken chega lá, e aí eles veem que o Dr. Hill, né, que era esse corpo e essa cabeça, levaram todas as anotações, o soro, levou tudo embora. Então, tipo, a cabeça, mesmo morta e separada do corpo, ainda quer ser famoso, e quer ser responsável por essa pesquisa de ressuscitar os mortos e tal. E o que eles fazem? O Dr. Hill, né, que é essa cabeça aí, vai pro necrotério. E aí tem uma das partes, cara, mais pastelão do filme, muito engraçado, mas, tipo, funciona muito bem, que é... Como é que ele ia andar, né, um corpo sem cabeça? Não existe corpo sem cabeça andando por aí. Então ele pega uma cabeça de plástico que ele usava lá nas aulas de anatomia e coloca, assim, em cima do corpo. E aí sai e coloca uma máscara, uma toquinha. Uma toquinha cirúrgica, uma máscara pra não parecer que é aquele rosto de uma cabeça de plástico. Do manequim. E aí ele vai se esgueirando pra entrar no necrotério, tem aquele mesmo guardinha idiota olhando revista de mulher pelada e não vê. Então ele pergunta, é o senhor, Dr. Hill? E aí a cabeça dentro da sacola lá fala, sim, sou eu. Sim, sou eu. E tá, muito bem. Chegando lá, como ele tinha feito a lobotomia pra controlar o reitor, ele faz o reitor levar a filha. Porque ele era apaixonado pela filha do reitor. Ele faz o reitor levar a filha dele lá e amarra ela numa maca. Porque ele quer abusar da moça sexualmente. E aí é a parte mais bizarra do filme, eu acho. É a parte mais bizarra do filme. E é uma das cenas mais controversas, mas mais icônicas do cinema trash. Que é essa parte as duas partes do Dr. Hill abusando sexualmente da filha do reitor. Filha do reitor. Nua, amarrada numa maca. Então, tá lá a Megan amarrada numa maca. E vale dizer que a Barbara Crampton, aos seus 27 anos, era... Muito bonita. Era muito bonita, né? O feminismo, né? Gostosa pra caralho. E aí... A gente tem a cena, então, lá daquele corpo agarrando ela e a cabeça enfiada no meio das pernas dela lá. E aí chega o Ken e o West. Bem na hora. E aí o Dr. Hill revela também o seu plano. Vocês acham que eu não estou esperando vocês? Então, hahaha. E aí levantam ao mesmo tempo todos os mortos do necrotério. Que ele tinha já injetado em todos os mortos e ele controlava meio que todos os mortos, talvez por ter feito uma lobotomia em todos, não sei. E aí entra uma trecheira total, né, de gore. Briga e gente, cabeça voando. Cara, e membro voando. Tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal, que depois foi feita parecido com isso no Fome Animal, que é aquelas tripas saltando assim, ó, do morto. Assaltam as tripas e enrolam na cabeça, enrolam todo o corpo do West. Assim. Tá, isso acontece porque, como a gente comentou antes, né? Ele sempre aproveita todas essas situações pra continuar experimentando. Então ele vai cravar essas 2 seringas num morto-vivo e pergunta, vamos ver o que acontece quando acontece uma overdose. Daí crava no morto-vivo 2 seringas daquela. Daí o que acontece? Saltam as tripas gigantes, tipo uns tentáculos. Parece uma cobra, assim. E aí tem zumbi de tudo que é jeito, e serra de osso, e coisa, e nojeira, e sangueira, e do melhor estilo trash que a gente gosta. E nesse meio tempo, o reitor, tipo, se lembra, eu acho, da filha dele, e pega, né, aquela filha dele sendo estuprada por um cadáver, e ele pega a filha dele e vai levando embora, assim, e tal. E aí ele vai também, ele que ataca, né, o Dr. Hill, explode a cabeça. Pega a cabeça e explode. Assim, né? E aí seria meio que o fim do filme. Mas o que acontece ainda? Alguns zumbis ainda estão vivos. E aí o Ken... Então fica lá, o West fica, ele dá a entender meio que o West foi morto, né? O Ken foge junto com a Megan, mas quando eles estão entrando no elevador, um zumbi vem e agarra a Megan pelo pescoço assim, a Megan. E mata ela. E aí o Ken, claro, tenta ressuscitar ela, faz, né, uma massagem cardíaca lá e tal, que não dá certo. E aí o que ele faz? Injeta o sorinho. O sorinho, o maravilhoso drink que nós temos aqui, conhecido como o soro Reanimator. E acaba o filme aí, tá? Então contamos todo o filme. Na verdade, quando ele crava, ele injeta nela, né? Daí corta a cena, daí quando tá toda escura a tela, só dá aquele grito de uma mulher, assim. É verdade.
Deu, sobe os créditos. Ah, E esse é o filme esse é o Reanimator. filme, esse é o Reanimator. Assim, quem não assistiu, assista. O filme é excelente, é uma pérola do trash. Ele tem tudo que tem de bom num filme trash, sabe? Tem nojeira, tem zumbi, tem personagens caricatos, tem situações engraçadas, tem mulher pelada, então, tipo, tem bobagem. Então, tipo, cara, todas as características clássicas de filme trash estão nele. E ele, por ter sido um dos primeiros nesse estilo, assim, de trash mais escrachado e tão gore visual, assim, ele foi um dos que deu esse pontapé inicial. Curiosidades sobre o filme. Tipo, catei aqui algumas curiosidades que eu encontrei sobre o filme. Então, tipo, o ator Robert Sampson, que é o que interpreta o Reitor, ele gostou tanto da maquiagem dele de zumbi que às vezes no intervalo das gravações ele saía, assim, pra ir no mercado fantasiado de zumbi. Então, hoje em dia, será que a gente vê alguém fantasiado de zumbi? Será que pode ser um zumbi de verdade? Né? Por causa do vírus aí. Tá, bem provável. É bem provável. Vai que alguém ressuscitou um morto mesmo. O Stuart Gordon, que é o diretor, a gente já falou, ele estudou detalhadamente como é que eram feitas as autópsias e como é que era o processo de necrotérios, né, para tentar deixar fiel isso no filme. O primeiro zumbi, aquele que é o dublê do Schwarzenegger, a gente já comentou. Tem aquela a cena do pai do pai do James Cameron. Que tem uma cena que a Megan tá no corredor, lendo a revista, esperando alguém, sei lá, daí ela levanta e passa a revista pro cara que tá do lado dela, e esse cara a princípio, né, não sei se... É um paciente. É um paciente, tá todo enfaixado. Assim. É o pai do James Cameron. Só que é engraçado porque ela levanta assim, o cara olha pra ela e olha pra câmera, daí ela entrega pra ele a revista que ela tava lendo, ele olha pra câmera de novo e pega a revista e fica... Tosqueira, é isso aí. Muito tosco, é isso muito aí. tosco. O Reanimator tinha sido pensado, né, esse filme tinha sido pensado para ser uma série de 13 episódios, mas não deu certo a história da série, né, acho que questão de produção e tal, resolveram fazer um filme. Eu fico imaginando como é que funcionaria se fosse série, seria uma história com continuação ou seriam vários episódios independentes, será? Não sei, talvez pudesse ser interessante. Mas eu acho que é isso que estraga o conceito inicial do que é legal nesse filme, tipo, sabe, tu querer explorar outras nuances de uma história, tipo, a história se perde, a história de Reanimator, de zumbi Talvez, e tal, meio se perde. Talvez, mas eu acho que o filme funciona perfeitamente do jeito que ele é. Mas eu fico só a curiosidade pensando como poderia ter sido, né? Enfim. E uma coisa que é interessante, a gente assistiu a versão estendida, que tem quase 2 horas. Existem também outros cortes do filme. Tem uma que é uma versão censurada, que não tem tanto sangue, não tem mulher pelada e tal. Mas essa versão, ela é mais longa, porque foi adicionado muitas outras cenas de diálogos, de coisas assim, que o próprio diretor gosta mais, porque ele diz que tem mais... diálogos que complementam a história. Enriquecem a história. Enriquecem a história e os personagens, a motivação dos personagens e tal. Na verdade, não é maior que essa versão que a gente viu, que é essa versão estendida que compreende tudo. É que tem a versão normal, tem a versão censurada e tem a versão estendida. Nossa, que seria é tipo Blade Runner, que tem 7 versões. Blade Runner, você gasta nisso, né? Não, mas é engraçado que quem assistiu, se alguém algum dia assistiu o Reanimator no Cine Trash, lá no Cine Trash, que era exibido na Band, né, pra TV aberta, teve muito corte. Quase todas as cenas que tinham sangue, a cabeça, a mulher que aparece nua, foi completamente retirado do filme. Então o final, ele se resume a poucos minutos ali de uma ação muito curta. É, né? No final que tem aquele monte de sangue, monte de sangue, coisa assim, acontece uma coisinha ou outra, daí eles já estão fugindo e acabou o filme. Então é uma versão muito resumida que passou em TV aberta. E aí, assim, o filme teve 2 sequências. Uma delas foi A Noiva do Reanimator, de 89, dirigida daí pelo Brian Usna, que foi o produtor do filme original. Que, assim, as 2 sequências, né? Primeiro A Noiva do Reanimator, de 89, depois Reanimator Fase Terminal, de 2003, bem depois. Eles levam muito mais o humor.
Se a gente pensar assim naquele... puxar um exemplo bem distante, assim, o Superman do Richard Donner. Né? O primeiro tu leva a sério e tal, tem um pouquinho de comédia. O segundo já é um pouco mais escrachado. O terceiro cai no escracho total. Então é o que acontece nessa sequência de filmes. Assim. Esse primeiro tem comédia, tem terror, mas o segundo já puxa bem mais pra comédia. E o terceiro, então, já esculachou completamente a ideia do filme. Assim, o Noivo do Reanimator, apesar dele ser bem mais escrachado e tal, ele ainda é legal. Ele, né, a noiva do Reanimator, digamos assim, é a mesma atriz que aparece no filme e tal. Bonita. Reanimada. Reanimada. E o Reanimator fase terminal, aí, se eu não me engano, esse aqui é na prisão e tal. Com o Jeffrey Combs, né, com o West na prisão. Porque eu lembro, cara, eu não me lembro de muita coisa do filme, mas eu lembro de uma cena que tem nos créditos finais, que é bizarra, mas é engraçada ao mesmo tempo, assim. Que é um rato, que eu lembro que tá passando os créditos, e aí tem um rato lutando com uma piroca zumbi. Sei lá, vai entender, né? É isso. Tipo, o cara injetou o soro ressuscitador numa piroca. Que tá aquela piroca zumbi brigando com o rato, assim. E o rato... Pra ter ideia do nível de decadência do conceito do filme, porque é meio gratuito, né? Depois de tudo que aconteceu de 3 filmes, acaba nisso aí. Até estavam dizendo que ia ter mais um filme e tal, que nunca saiu, então faz muitos anos já, sei lá, 10 anos atrás estavam dizendo que ia fazer, tipo, a casa do Reanimator, alguma coisa assim, mas nunca saiu. Agora, com a morte do Stuart Gordon, eu acho difícil que saia mais qualquer coisa pro cinema. Da franquia. Reanimator. Que apesar dele, por exemplo, ele não foi o diretor desses outros 2 filmes, mas ele ainda era muito presente na franquia em si, porque tem um musical do Reanimator, que foi inclusive premiado. Isso eu não sabia. Ele tá envolvido. Eu não sei se ele é o quê, roteirista, produtor, o quê, mas eu sei que ele tem envolvimento. E assim, Reanimator teve outras coisas, teve crossover nos quadrinhos também, né? Reanimator versus Army of Darkness. É o exército aquele do Evil Dead. Evil do Dead, terceiro filme do Evil Dead com Ash. Então tem lá. Então é o Reanimator e o Ash brigando. Tem o Herbert West reanimando cadáveres, criando zumbis raivosos, e o Ash com sua motosserra matando. Esses zumbis raivosos. Então, assim, foi uma franquia que foi explorada, não foi tão explorada assim como Sexta-feira 13, que a gente comentou no outro programa, né? Não tem, sei lá, 12 ou 13 filmes, tem 3 filmes, mas além do musical, teve, acho que peça de teatro, teve... E tem outras coisas que eu tava falando também sobre a parceria do Stuart Gordon com Jeffrey Combs e tal. Eles fizeram também uma peça de teatro que é sobre o Alan Poe, sobre os dias finais, ou os anos finais do Alan Poe. Então era o Stuart Gordon dirigindo, eu acho, e o Jeffrey Combs fazendo o papel de Alan Poe. Então é engraçado a gente ver, né, o Jeffrey Combs também em alguns filmes mais recentes, assim, tipo, ele bem muito mais velho, né? O Jeffrey Combs ele fez vários filmes de terror. O que eu acho legal dele é aquele do bebê, do bebê zumbi, aquele que ele... É Fome Animal? Não, mas ele não é ele no Fome Animal. Não é, claro que não. é. Claro que não. Cara... Então é muito parecido, então. Não é ele. Não, ele fez vários filmes de terror, Sim, né? Sim, ele fez muito terror e ficção, ele meio que seguiu essa linha, assim, porque ele achava legal, sei lá, eu. Então, inclusive ali no próprio Dagon, que é do Stuart Gordon também, que é também a adaptação de Lovecraft, mantendo, né, o Jeffrey Combs, só que aí dessa vez o Jeffrey Combs como protagonista, assim, herói, né, não um psicopata maluco lá, mas como herói da história. E aí, falando no geral sobre o filme, como adaptação, como ele tem bastante coisa, né? O próprio conto do Lovecraft tem bastante influência de Frankenstein. E assim, a gente até tem alguma coisa que daria pra linkar com Frankenstein no filme,
mas muito de leve, assim, porque no filme a gente não tem, por exemplo, um cientista querendo criar a vida, né? Aquela busca por criar a vida, criar um ser humano perfeito através de vários pedaços de outros seres humanos e tal. Não, a gente tem o Herbert West loucaço, assim, cheiradaço. Cheiradaço não, como o Marcel tinha comentado, tem uma cena em que ele diz que ele não pode dormir, né? Então ele precisa manter o cérebro dele ligadaço. E aí ele pede pro Ken injetar nele lá uma dose do soro. E o Ken, patetão, faz o que? Vai lá e injeta, assim. Sim, daí quando acaba esse soro, ele vem aqui no bar e pede o nosso aqui. Daí ele fica ligadão. Pede um drink reanimator. Mas o legal desse sai filme pulando é que numa perna só. Que droga. O conceito do filme é legal, eu acho que merecia uma refilmagem, assim, porque estão refilmando tanta coisa. Eu não concordo. Estão refilmando tanta coisa. Não sei se tu viu que refilmaram A Ilha da Fantasia, que era uma série... E dizem que é um lixo a refilmagem. Dizem que é uma droga, virou meio Jogos Mortais, né? Mas eu acho que o conceito desse filme poderia ser refilmado, mas talvez levando mais a sério a ideia de reanimar mortos, né? Não tanto com esse tom pastelão, porque é uma coisa muito característica de terror trash dos anos 80, assim, né? Esse tom pastelão. Eu acho que agora o que poderia ser feito com a franquia seria talvez uma série. Agora sim eu acho que talvez funcionasse. Netflix? Porque Netflix. aí não precisaria ser, por exemplo, um filme contando uma história. Poderia ser vários contos que tivessem como pano de fundo esse soro reanimador de seres e tal. Eu acho que talvez pudesse funcionar. Mas eu acho que refilmar, eu não acho que seria legal, cara. Eu acho que o filme é tão bom, assim, ele funciona muito bem do jeito que é, sabe? Ele, apesar dele ter no início um ritmo meio lento, até começar mesmo algumas coisas mais grotescas, mas eu acho que esse ritmo dele é bem construído. Não, o ritmo dele, ele serve pra te meio que te preocupar com os personagens, né? Tipo, ele não vai apresentar logo alguém se matando, porque chega lá pelas tantas, tu meio que se preocupa um pouco com a guria, né, com o pai dela, se preocupa entre aspas, né, porque tu tá vendo um filme trash e tal, mas faz parte do roteiro essa construção. Não, mas ele tem eu entendi o que tu dizer, que ele tem essa construção dos personagens. Esse clima tenso que vai aumentando, assim, até, tipo, pô, eu não esperava, a primeira vez que eu vi, eu não esperava que o reitor fosse morrer, por exemplo. Né? Pô, e o reitor é o primeiro cara que morre. Não, e é engraçado que o reitor é um cara tão sério, né? O cara de terno, o cara é um reitor e tal, fala certinho e tal. Dali a pouco ele tá todo desgrenhado, os cabelos todos desgrenhados, com a boca cheia de sangue, numa camisa de força. Parece um bêbado, né? Parece um mendigão, assim. Parece um bebunzão, assim. Que tomou corote e ficou daquele jeito. É o corote vírus. É o novo corote vírus. E é engraçado também essa forma caricata que os personagens atuam, né, ou alguns deles. Mas assim, infelizmente é um filme que hoje, se a gurizada que cresceu assistindo tipo Invocação do Mal for assistir, não vai achar a mesma graça. Não vai. Porque são coisas completamente diferentes e não se produziu mais filmes assim, tipo esse. Sabe? Outra época. Tipo Evil Dead, por exemplo, aquele negócio que tu perde a noção da realidade e o próprio personagem tá passando por um momento difícil de dor, de terror, né? Ele começa a rir junto, entra naquela loucura. Então, é o tipo de filme que hoje, se fosse feito, ia ser bem diferente. Ia ser bem diferente a recepção. Né? E isso nos anos 80 era o que tinha de terror, por mais que tivesse momentos de comédia, né? Enfim. Que é bem de nicho também, né? É meio nichado, É uma situação, é um tipo de filme bem de nicho, então com esses efeitos tão visuais, tão gráficos, assim, com essa nojeira, essa sangueira toda. Porque tinha muito filme que se preocupava até com a indicação, né, etária. Esse, cara, é um filme que, cara, tem uma cabeça decapitada estuprando uma mulher, sabe? Então, tipo, não é exatamente o tipo de roteiro que ia se preocupar muito com isso. E assim, não chega a ser um estupro, né? Porque seria bizarro se fosse realmente um estupro, porque a cabeça fica em volta ali. Ele não ele sugere alguma coisa e tal, mas não chega a acontecer nada com a guria, assim. Acontece que ela é agarrada, amarrada numa maca e a roupa dela é toda rasgada. É um abuso violento. É um abuso muito forte. Né?
Tipo, o cadáver lá não chega a comer a guria, mas... Realmente. Mas tipo, ela é fortemente... É uma cena bem desconfortável, abusada, assim. né? Então, sim, inclusive a atriz disse que os pais dela nunca assistiram o filme porque tinha isso, ela sendo abusada, assim. O médico, que eu sempre esqueço o nome, da cabeça. O Dr. Carl Hill. Dr. Carl Hill, que foi com a namorada dele no cinema assistir a primeira sessão desse filme. O que aconteceu com ele? Aconteceu que a namorada ficou putaça, porque ele gravou uma cena em que ele tava apertando as tetas de uma atriz e metendo a carne no meio das pernas dela e... Ela levantou do cinema, como você pôde? E saiu do cinema. E foi embora. Se separou do cara. Tá aí, ó, é o lado ruim de ser ator. Né? E logo em seguida o ator morreu, né? Morreu logo. Não, foi um tempo depois. Uns anos depois. Ele não participou dos outros filmes, uns anos depois, mas eu não lembro se ele tá no segundo, porque ele morreu, o segundo é de 89, ele morreu em 91. Eu não lembro se ele tá, mas eu acho que não, né? Ele era uma cabeça que foi explodida no fim. Não, acontece um monte de coisa no final ali, e só voltam o maluco principal lá. Tô virando zumbi já. O maluco principal lá volta só. O maluco no pedaço. O que mais? Sei lá, eu acho que era isso, porque... Cara, assim, ó, é o típico filme bom que a gente tem, pra quem nunca veio aqui, e isso é inadmissível, né? Pra quem nunca veio no Gárgula, a gente tem uma TV que a gente fica passando esses filmes trashes mais antigos. Sim. E é o tipo de filme adequado, eu diria, pra gente ficar passando na tela, porque a gente percebe que alguns filmes chamam a atenção e a galera começa a ver, começa a assistir. É verdade. Daí quando aparece um cara levando a própria cabeça numa bandeja, né, tu percebe que a galera começa a achar graça. E tanto zumbi, tanto sangue também, e tanta tosqueira, sabe? Tipo aquele gato morto que é um boneco, um robozinho tosco, assim. Então, são algumas cenas que a gente tava falando, né, que é um terror sanguinolento e tal, mas ao mesmo tempo ele não se leva a sério, né? Então, tipo, tem várias situações, assim, que são, tipo, é coisa horrível, né? Um gato morto ali e ressuscitado e sendo morto de novo. Mas, ao mesmo tempo, fica engraçado, sabe? Porque tu tá vendo que quem tá se sacudindo, assim, tipo, não é o gato que tá atacando, é o ator que tá sacudindo aquele boneco que tá segurando nas costas dele, assim. E o gato fazendo... E o gato gritando também. Então, tem essas situações que acabam ficando engraçadas. E é mais um filme que é legal de salientar, mais um filme que usa muito, obviamente, né, anos 80 não tem efeitos digitais nessa época, né, todos esses efeitos práticos de fazer uma roupa de zumbi, tipo o médico do primeiro filme, na primeira cena do filme que tá morto e volta à vida, né, que o olho dele vai enchendo e explode, tipo, é um efeito prático muito legal de ver e torna de alguma maneira a cena engraçada. Depois os zumbis voltando à vida, né? Tu vê que eles estão todos maquiados, né? O cara tá com a bunda maquiada. O zumbi lá, que é dublê do Schwarzenegger, o cara tá com a maquiagem na bunda pra deixar a bunda dele murcha. E é bizarro, porque tu vê que é maquiagem. A hora que matam esse zumbi Schwarzenegger aí, que atravessa, né, com a serra de osso, dá pra ver que pra mostrar aquela serra saindo pelo peito dele, assim, tipo, ele tem um peito de mentira, assim, sabe? Um tórax emborrachado. Pra ter o pedaço de serra saltando pelo peito, assim, sabe? Então, tipo, esse tipo de coisa que acaba ficando muito engraçado. Isso são características do filme trash que são muito presentes no Reanimator e que fazem com que ele seja um dos clássicos do filme trash. Uma referência. Então, assim, fica aí a recomendação, filmaço pra vocês, tá? Assistirem. Quem ainda não assistiu é obrigatório. Quem já assistiu, assiste de novo. E assim que a gente voltar às atividades do bar, quando passar toda a situação do coronavírus e tal aí, a gente vai passar ele aqui no bar, vai passar as sequências também. Vocês vão poder ver o ratinho fugindo da piroca zumbi. Enquanto isso, obedeçam às recomendações das autoridades de saúde, não obedeçam um idiota qualquer, mesmo que ele tenha uma faixa de presidente. E é isso aí. E é isso. Lavem as mãos. Lavem as mãos. Toma banho. Lava tudo. Lava tudo já. Lavem a bunda murcha de zumbi, porque fica o dia inteiro só sentado na frente do computador. E é isso aí. É isso. Gárgula Bar, Serafim Valandro 863. Quando voltar a abrir aberto de quarta a sábado, das 8 a 1. E eventualmente aos domingos que nós vamos fazer alguns eventos nerds aí, ou geeks, ou sei lá eu.
Ou de colecionadores. De colecionadores e brecheiros. Não, brechó não é brecheiro. Brechozeiros. Enfim. Então tá, pessoal. E também escutem toda a programação da Rádio Armazém em www.radioarmazém.net. E é isso aí. Contamos com o possível apoio, se for necessário, de vocês para a gente conseguir se manter vivo. Falou. E uma boa noite. Beijo.